As luzes piscam como corações em desespero, e o som dos aplausos se transforma em gritos. Um corpo cai no meio da multidão, e o tempo congela. O palco, que há segundos vibrava com música, agora ecoa silêncio e confusão. Miguel sente o sangue gelar nas veias. Ele corre, atravessando a multidão, o cheiro metálico do medo se misturando à fumaça dos refletores. Clara está no chão, imóvel, olhos abertos como quem procura o céu entre as luzes artificiais. A segurança cerca o local, empurrando todos para trás. Mas há algo errado. Miguel percebe os olhares rápidos, os sussurros, o medo de quem sabe demais. Ninguém filma! Grita uma voz autoritária. E por um instante ele entende. Não querem salvar Clara. Querem esconder o que aconteceu. A música se cala, mas o eco do pânico continua. Miguel tenta se aproximar, mas duas mãos firmes o empurram para trás. Afaste-se! Grita Sofia, o olhar frio como aço. Ele sente o peso da injustiça. Algo não está certo. Os seguranças cobrem Clara com um pano branco mesmo antes da ambulância chegar. O público começa a murmurar, confuso. Rafael surge no palco, pedindo calma, dizendo que foi apenas um desmaio. Mas Miguel vê o fio queimado caído perto dos alto-falantes, ainda faiscando discretamente. O som do silêncio é ensurdecedor. O som ambiente é de confusão e ordens cruzadas. Miguel se afasta lentamente, sentindo-se impotente. Em sua mente, flashes da alegria anterior do show se misturam à imagem de Clara caída. Ele olha para o cabo rompido. Lembra de ter alertado o chefe de palco horas antes. Ninguém quis ouvir. Agora, as luzes piscam como aviso tardio. E ele percebe que o verdadeiro erro não foi técnico, foi humano. Miguel se senta no chão, mãos no rosto, tentando entender. O barulho dos passos, as sirenes se aproximando e o som de vozes controladas o cercam. Ele observa Sofia cochichando com Rafael, ambos evitando olhar para o público. Há medo ali, mas também cálculo. Miguel sente o peso da culpa. Talvez se tivesse insistido, Clara estaria viva. As sirenes finalmente rompem o silêncio. A multidão começa a dispersar, mas Miguel fica. Ele observa os refletores apagando um por um, como se o palco se recusasse a testemunhar o que viu. Um vento frio sopra, levantando o pano branco sobre o corpo. Por um instante, ele vê o rosto de Clara. Sereno, quase em paz. E dentro de si nasce uma certeza: se calar seria o verdadeiro crime. O sol nasce sobre o terreno vazio do concerto, mas o silêncio permanece pesado. Miguel chega cedo, ainda com o crachá pendurado no pescoço, o rosto marcado pela noite sem sono. A área está cercada por fitas amarelas, mas não há polícia, apenas seguranças. Sofia o observa de longe, braços cruzados, expressão impenetrável. Ele tenta se aproximar da mesa de som, mas um dos seguranças o impede. Ordem do produtor, diz o homem. Miguel sente o nó na garganta apertar. Ponto. Tudo o que ele quer é ver os fios, entender o que aconteceu, mas já não pode. O som da verdade está sendo abafado, e o silêncio, agora, parece ensaiar. Dentro do container de som, Miguel encara a mesa onde tudo aconteceu. O ar cheira a metal queimado. Ele vê o fio rompido, o mesmo que denunciara na tarde anterior, agora coberto com fita isolante nova. Alguém mexeu ali. Seu coração dispara. De repente, a porta se abre com força. Sofia entra, fria e direta. Não toque em nada. Isso é assunto encerrado. Ele tenta argumentar, mas ela o interrompe. Pense bem no que vai dizer.
pense bem no que vai dizer. Gente que fala demais perde o emprego. E a reputação. As palavras dela soam mais ameaçadoras que um grito. Miguel sai tentando respirar. O céu parece baixo. O ar pesado. Ele passa por um grupo de funcionários desmontando o palco. Todos evitam olhar nos olhos dele. Um deles murmura: "Fica quieto." Já deu problema demais. Miguel sente-se cercado por fantasmas de covardia. Cada martelada nas estruturas de ferro soa como batidas de consciência. O peso da verdade cresce dentro dele, mas o medo também. À tarde, Rafael chama Miguel para uma conversa rápida. O tom é leve, mas o olhar é calculado. Você sabe como é? Acidentes acontecem. Não queremos pânico, certo? Diz o produtor, sorrindo sem emoção. Miguel tenta responder, mas Rafael encosta uma mão em seu ombro, firme. A segurança já cuidou disso. Você não quer ser o motivo de um processo, quer? O ar da sala pesa. Miguel percebe que não há justiça, só controle. E no reflexo da janela, vê seu próprio rosto. O de um homem prestes a decidir se cala ou se luta. Quando o dia termina, Miguel senta-se na arquibancada vazia. O vento sopra, levando o eco distante dos gritos da noite anterior. Ele olha para o palco e pensa em Clara, na promessa de uma noite perfeita, que virou tragédia. Quanto vale a verdade? Ele se pergunta. As luzes da cidade piscam ao longe, indiferentes. A segurança quer o silêncio, o produtor quer lucro, mas dentro de Miguel, algo desperta. A consciência como um som que não pode mais ser desligado. A noite cai outra vez, mas Miguel não consegue dormir. O som do silêncio o persegue como um fantasma. Ele volta ao local do show em segredo, com uma lanterna na mão e a culpa no peito. Cada passo sobre o chão de metal ressoa como uma lembrança. Ele chega à mesa de som, ajoelha-se e vê algo que o faz estremecer. O fio queimado foi substituído. E o novo está conectado a uma tomada improvisada, perigosa, feita às pressas. Era isso, o erro que ele tentou impedir. O erro que matou Clara. Mas quem o recolocou ali, depois, o som distante de passos o faz se esconder atrás de uma pia de caixas. Ele apaga a lanterna, o coração acelerado. A voz de Sofia corta o ar. Verifiquem tudo. Nada pode sobrar. 2 seguranças andam com lanternas, revistando o lugar. Miguel segura a respiração. O eco das vozes se mistura ao vento. Por um instante, ele pensa em fugir, mas a raiva o mantém ali. Ele precisa saber o que eles estão escondendo. Quando Sofia se afasta, Miguel volta ao painel. Ele fotografa os cabos com o celular, as mãos tremendo. Na tela, o reflexo das faíscas parece sangue. Ele envia as imagens para si mesmo, salvando a prova. De repente, um barulho atrás dele. O som metálico de uma porta. Ele se vira e vê Rafael entrando. Ao telefone, voz baixa. Sim, já limpamos tudo. Amanhã ninguém vai lembrar disso. O coração de Miguel dispara. Ele entende, enfim, que não é apenas uma falha elétrica. É um crime. Miguel sai em silêncio, o coração martelando. A cidade dorme, mas ele sente que carrega algo que pode acordá-la. A culpa, a raiva e o medo o guiam até um banco vazio na rua principal. Ele abre o celular, olha as fotos outra vez. As lágrimas vêm sem aviso. A imagem de Clara aparece em sua mente. Viva, sorrindo, cantando antes do caos. Desculpa, ele sussurra, mas dentro desse pedido, há também uma promessa. Ele não vai se calar. Na manhã seguinte, o som das notícias enche o café onde Miguel toma seu café amargo. Organizadores afirmam que o show terminou sem incidentes graves.
diz a repórter. Ele fecha os olhos, sentindo o estômago revirar. A mentira já está nos jornais. Ao lado, 2 funcionários comentam. A garota... Foi só desmaio, parece. Miguel se levanta devagar. Dentro dele, algo se rompe. O medo se transforma em fúria silenciosa. Ele decide que vai encontrar a família de Clara. Alguém precisa saber a verdade. O escritório de Rafael é frio, de vidro e silêncio. Miguel entra com o celular nas mãos. As fotos prontas para provar o que todos negam. Você sabia que aquilo ia acontecer? Diz ele, a voz firme mas trêmula. Rafael ergue os olhos lentamente, sem surpresa. Você não entende como isso funciona, Miguel. As pessoas pagam por um show, não por um escândalo. A raiva explode dentro dele. Uma garota morreu, grita. O eco da palavra, morreu, parece quebrar o ar. Mas Rafael apenas sorri. O tipo de sorriso que compra consciências. E se você insistir nisso, vai ser o próximo a cair. Miguel sai do prédio sentindo-se esmagado. O ar parece denso. As pessoas passam apressadas, indiferentes. Ele para em frente à fachada espelhada e vê seu próprio reflexo. Cansado, desfeito, mas ainda humano. De repente, uma van preta para na calçada. 2 homens descem. Miguel Duarte? Pergunta um deles. Ele hesita. O outro apenas encosta o ombro, empurrando-o levemente. Deixe essa história morrer, meu amigo. As palavras soam educadas, mas os olhos dizem o contrário. De volta ao seu pequeno apartamento, Miguel fecha a porta e encosta-se nela. Respirando fundo, o medo o consome. Mas algo dentro dele resiste. Ele liga o notebook, abre as fotos, copia para uma nuvem segura. Lá fora, sirenes e buzinas preenchem a noite. Dentro, apenas o som do teclado e o batimento acelerado do coração. Pela primeira vez, ele entende que não há volta. A verdade já foi dita, mesmo que ninguém a tenha ouvido ainda. Sofia aparece no corredor do prédio. Miguel abre a porta e congela ao vê-la. Ela segura o crachá dele. Devolveram isso lá no evento. Achei que fosse querer. O tom é neutro, mas os olhos dela tremem. Você sabe que ela não devia estar tão perto dos cabos, não é? Diz, tentando justificar. Miguel responde baixo. Você sabe que isso não é verdade. Por um instante, o silêncio entre os dois é maior que a culpa. Ela abaixa o olhar. Só... Toma cuidado, Miguel. Miguel se tranca no quarto e olha o crachá nas mãos. As letras desgastadas parecem um símbolo de tudo o que perdeu. E tudo o que ainda pode salvar. Ele coloca o celular em modo gravação. Meu nome é Miguel Duarte. Eu trabalhei no concerto onde uma jovem morreu. E o que estão dizendo é mentira. A voz sai trêmula, mas verdadeira. Pela primeira vez, ele fala sem medo. Lá fora, o mundo dorme. Dentro, a verdade desperta. O vídeo de Miguel se espalha pela internet como fogo em vento seco. Em poucas horas, milhões assistem à sua gravação. Sua voz rouca, suas palavras simples, mas cheias de verdade. Uma garota morreu, e eles querem que a gente esqueça. A notícia se multiplica. No café, nas ruas, nos celulares, as pessoas começam a falar o nome de Clara. E enquanto Rafael tenta desmentir, a verdade ganha rosto, dor e força. Miguel assiste à repercussão em silêncio, o coração acelerado. Ele não sabe se salvou alguém, ou se acabou de assinar sua própria sentença. Na manhã seguinte, repórteres cercam a entrada do prédio. Microfones, câmeras, vozes, um caos diferente do silêncio que o cercava antes. Miguel desce as escadas, hesitante, tentando proteger o rosto com as mãos. Miguel, você confirma o que disse no vídeo? Eles tentaram te silenciar?
As perguntas se misturam um coro de curiosidade e julgamento. Ele para, respira fundo e diz: Eu só quero que a verdade apareça. E nesse instante ele sente a solidão de quem fala alto no mundo acostumado ao silêncio. Enquanto isso, Rafael e Sofia assistem às notícias de um escritório abafado. O rosto de Miguel ocupa a tela. Ele está mentindo, diz Rafael, mas a voz dele já não soa tão firme. Sofia cruza os braços, mas não consegue desviar o olhar. Dentro dela, algo se parte, a consciência. Ela lembra do momento em que viu Clara cair. Lembra do olhar vazio, da faísca no chão. E percebe que, no fundo, Miguel só está dizendo o que ela nunca teve coragem de dizer. Ponto. No fim do dia, Miguel recebe uma mensagem desconhecida. Eu vi o que aconteceu. Tem o vídeo. É o momento exato do acidente. Uma faísca elétrica atravessando o chão, atingindo Clara. A multidão grita. E a câmera cai. A prova que faltava. Miguel sente um nó na garganta. As lágrimas vêm, mas com elas vem também esperança. A verdade agora tem olhos. Poucas horas depois, o vídeo é publicado por uma conta anônima. Milhares compartilham. O nome, Clara Nunes, vira manchete. O governo exige investigação e o evento é suspenso indefinidamente. Miguel observa a tempestade crescer. Medo, raiva, justiça, tudo misturado. Pela janela, ele vê as luzes da cidade piscando como se o mundo respirasse outra vez. Pela primeira vez, o silêncio não o domina. Ele sorri, cansado, mas livre. O estúdio de TV está lotado. Câmeras, microfones e rostos curiosos cercam Miguel. A entrevista ao vivo começa e o apresentador pergunta: Você mantém tudo o que disse? Ele respira fundo, o coração trovejando no peito. Sim. Sim, e agora posso provar. O vídeo é exibido em silêncio. A faísca, o grito, o colapso, nenhuma música, nenhum ruído. Apenas a verdade. O público prende a respiração. Do outro lado da tela, Sofia assiste em lágrimas. Rafael, no escuro de um escritório, desliga a TV. Mas já é tarde. O mundo ouviu. Nas ruas, pessoas se reúnem em frente às vitrines de lojas e telões. O vídeo se repete em looping. A faísca, a queda, o caos. Um coro de indignação toma conta da cidade. Queremos justiça! Gritam vozes anônimas. O nome de Clara ecoa por todos os cantos como um hino de memória. E enquanto a multidão desperta, Miguel se dá conta de algo maior. Ele não é mais o técnico de som esquecido. É a voz que quebrou o silêncio. Na sala de interrogatório, Rafael tenta manter o controle. Isso é uma caça às bruxas, grita, mas as provas falam por si. O advogado exibe os relatórios ignorados, as mensagens apagadas. Sofia está presente, olhar fixo no chão. Quando o delegado pergunta quem deu a ordem para encobrir o caso, ela levanta os olhos e responde, com a voz trêmula: Fui eu, mas não sozinha. O silêncio que segue é pesado, libertador e cruel ao mesmo tempo. Miguel caminha pela calçada sob chuva fina. Repórteres o seguem, mas ele não fala. Cada gota que toca seu rosto parece lavar um pouco do peso que carregou. Ele passa por um muro coberto de flores e cartazes com o rosto de Clara. Obrigada por não se calar. Lê-se em letras simples. Ele para, toca a foto e sorri pela primeira vez em dias. A chuva agora parece uma bênção. Horas depois, Miguel volta para casa. A cidade dorme, mas o mundo parece diferente. Ele liga o rádio e ouve a própria voz sendo transmitida numa reportagem. A verdade veio à tona, diz o locutor. Miguel fecha os olhos e respira fundo.
O som da chuva lá fora mistura-se ao da sua respiração, criando uma nova melodia, o som da coragem. Pela primeira vez, ele entende que a verdade dói, mas também liberta. Ponto. Meses depois, o sol nasce sobre o mesmo palco que um dia foi cenário de tragédia. Desta vez, não há fogos, nem luzes cegantes. Apenas um microfone e silêncio respeitoso. Miguel observa de longe misturado à multidão. No telão, aparece o rosto sorridente de Clara, acompanhado por uma canção suave. O locutor anuncia, em memória de todos que perderam a voz antes que pudessem ser ouvidos. Miguel fecha os olhos. O som do vento, das palmas e das lembranças se mistura dentro dele. A culpa cede lugar à paz. No meio da homenagem, uma jovem sobe ao palco. É a irmã de Clara. A voz dela treme, mas o olhar é firme. Obrigada, Miguel, por não deixar minha irmã ser esquecida. As palavras atravessam o ar como uma prece. Ele sente as lágrimas caírem sem resistência. Ao redor, desconhecidos o aplaudem. Pela primeira vez ele entende, coragem não é gritar mais alto, é não deixar que o medo dite o silêncio. Após o evento, Sofia se aproxima devagar. Está diferente, sem uniforme, sem escudo. Você tinha razão, ela diz, com voz embargada. Miguel apenas acena, sem rancor. O perdão não apaga o passado, mas ilumina o caminho. Ela olha para o palco vazio e sussurra. Talvez agora ela descanse. Miguel responde, baixinho, e talvez a gente aprenda a ouvir. Ao entardecer, Miguel caminha pelo mesmo corredor onde um dia ouviu o primeiro grito. O chão agora está limpo, mas o eco permanece. Não como dor, mas como lembrança. Ele fecha os olhos, escuta o vento atravessar as estruturas de metal e sente algo diferente. Paz. Em casa, Miguel desliga o celular e abre a janela. O som distante da cidade o envolve. Buzinas, passos, vida. Ele sorri. Sobre a mesa, o crachá antigo repousa ao lado de uma foto de Clara. Ele toca o crachá, olha para o céu e sussurra. Alguns silêncios não são o fim. São o começo de algo verdadeiro. A câmera se afasta lentamente, deixando apenas o som do vento e uma sensação de vento. Redenção. Nhani. Eiji.